Acompanhe agora o programa Livre Pensamento. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Livre Pensamento. Eu sou o Júlio Sena e hoje vamos continuar falando sobre um assunto que na semana passada gerou muitas dúvidas, muitos comentários também, principalmente lá pelo nosso Facebook. E hoje a gente vai dar continuidade falando sobre a diferença que a gente encontra entre a matéria física e a matéria espiritual. Vamos entender, ampliar o entendimento dos sentidos físicos e espirituais, para que isso realmente fique dentro do nosso conhecimento através do Espiritismo. E é claro que nós temos aqui, para falar conosco sobre esse tema, ele, Paulo Henrique de Figueiredo. Seja bem-vindo, Paulo. Olá, Júlio. Estou aqui muito bem-vindo. Agradeço aos amigos que nos acompanham. Vamos novamente aqui discutir, conversar a respeito da teoria espírita. Muito bem, vamos falar um pouco mais sobre isso. Você que está aqui nos acompanhando pode participar, inclusive, do programa, como foi na semana passada. E na semana passada foi muito bom. Inclusive, a gente recebeu muitas perguntas e mensagens que chegaram no final do programa e aí já não dava mais tempo para responder. Mas hoje você tem a oportunidade de mandar agora. Já começa a mandar aí as suas considerações sobre esse tema, principalmente se você já acompanhou o programa da semana passada. Vamos falar então dessa diferença que existe entre a matéria física e a matéria espiritual, como é que a gente se relaciona com isso. E se você quiser participar com a gente, nós já estamos ao vivo pelo Facebook da TV Mundo Maior, facebook.com/TV Mundo Maior. Ali é fácil, né? Ali você deixa o seu comentário, você curte também, mas principalmente esse assunto que nós vamos falar é um assunto muito importante. Então você pode compartilhar. Aí, ó, de graça, fácil, rapidinho, você clica em compartilhar e manda essa transmissão ao vivo para muito mais pessoas. Se quiser participar pelo nosso WhatsApp, é só anotar o número da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior, que é o 11 99643 3827. 11 99643 3827. Aqui pelo nosso Facebook já tem uma galera, Paulo, já estão nos acompanhando. A Vilma Lima, que é lá de Leme, São Paulo. A Sônia Rezende, de Juiz de Fora. Castanha Ralph, boa tarde, de ótimas e necessárias reflexões. É o André do Recife, aqui com a gente também a Dirce Celina, o Vinícius Costa e o Henrique de Cuiabá, Mato Grosso. O Elton Carvalho também mandando seu boa tarde. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos continuar, Paulo, falando sobre esse tema que realmente merece que a gente se aprofunde e amplie mais o conhecimento, falando sobre as diferenças da matéria física, matéria espiritual. Você poderia fazer, e eu sei que você é um cara que manja de fazer essas coisas. Eu já tive algumas experiências com você nesse sentido. Faz um resumo aí de matéria física e espiritual. Porque assim, a primeira vez que o Paulo me explica uma coisa leva 3 horas. Na segunda leva 1 hora. Na terceira leva 4 minutos e 12 segundos. Faz uma síntese do negócio que é impressionante, né, Paulo? Fala aí pra gente, então. Nós estávamos conversando na semana passada da diferença entre o corpo físico e o corpo espiritual, né? Kardec, ele estudou a questão do perispírito durante todo o seu trabalho, desde o comecinho de 57 até 69. E a gente vai acompanhando na Revista Espírita o progresso do entendimento, né? Em certo ponto, ele vai dizer assim, olha, estamos tratando de uma física espiritual. Ou seja, tem uma física própria do mundo espiritual. Qual é, a gente pode dizer hoje, a maior dificuldade que Kardec enfrentou para entender? A maior dificuldade é que o fenômeno da física mais próximo para que a gente possa compreender como é que funciona o perispírito, foi descoberto esse fenômeno após a morte de Kardec, né? Haviam algumas ideias, mas encontrar o fenômeno em si ocorreu depois. E esse fenômeno, Júlio,
é fundamental. A gente não estaria aqui conversando sem ele. É o fenômeno das ondas eletromagnéticas. Já ouviu falar, Júnior? Já ouvi falar e a gente usa muito esse fenômeno, principalmente nos tempos atuais. As ondas eletromagnéticas, elas sempre foram responsáveis pela nossa visão, né? Porque a luz visível, ela é uma onda eletromagnética. Olha que coisa interessante, Júlio. As ondas eletromagnéticas, elas vão se modificando conforme a frequência. Você vai tendo frequência mais alta e frequência mais baixa. Como é que a gente consegue entender isso com mais facilidade? É só você observar a diferença das cores. Cada cor é uma faixa de vibração das ondas eletromagnéticas. E a luz visível é o fenômeno que a gente mais convive, né, com relação às ondas eletromagnéticas. O que acontece? O que é que se descobriu? E foi uma chave para o mundo moderno. O que se descobriu é que existem outras faixas de frequência das ondas eletromagnéticas fora do âmbito da luz visível. E conforme a humanidade, né, a ciência, foi compreendendo melhor esse fenômeno, foram sendo criadas tecnologias para fazer uso dessas outras faixas, né, para poder criar o mundo moderno. Então, frequências mais altas do que a luz, elas vão proporcionar, e algumas são mais baixas do que a luz, mas todo esse âmbito das ondas eletromagnéticas vão permitir as transmissões de rádio, as transmissões de televisão, as transmissões de celular, as transmissões por meio dos satélites. Tudo isso são ondas eletromagnéticas em estados de vibrações diferentes. Quer ver como a onda eletromagnética, Júlio? A gente pode perceber que ela transporta energia. É só quem tem em casa aí um micro-ondas. O micro-ondas, ele é um gerador de ondas eletromagnéticas na mesma frequência da molécula da água, Júlio. Todas as substâncias também têm estados de vibração, né? E quando você faz vibrar a água, ela esquenta. O calor é isso, são as moléculas da água vibrando. Como todos os alimentos contêm água, o micro-ondas aquece a água dos alimentos. Se você colocar, Júlio, algum alimento sequinho, sem água nenhuma, ele não esquenta no micro-ondas. Não sei se você já percebeu isso. Olha, nunca fiz esse teste, essa experiência, não. Mas eu sabia, essa parte da água realmente é uma verdade, né? Ele vibra e aí o alimento esquenta e esquenta rápido, inclusive, né? E o que está esquentando no alimento são as moléculas de água. Então, aqui, ó, nós estamos conversando. O som e a imagem está sendo transmitido por meio de ondas eletromagnéticas, né? Por vários meios aí, né? A sua câmera aí na sua casa, Júlio, está captando a luz. Sim. Exatamente o que a gente enxerga. A faixa da luz é captada pela câmera, a câmera transmite para o computador altera essas ondas, né, para que ele se vá pelo Wi-Fi. E isso vai pela internet, pode passar por cabo, mas chega na casa de quem está nos assistindo. Né? Então, olha que interessante. Agora, nesse instante, na atmosfera à sua volta, Júlio, tem a informação por meio de ondas de várias rádios, de várias televisões, de vários celulares, de tudo isso está aí. Se a gente pudesse enxergar, é como se fossem milhares de feixes, assim, nas mais variadas cores à nossa volta. Né? Nós criamos essa atmosfera de ondas eletromagnéticas. Né? Agora, como é que o nosso corpo percebe o mundo? O nosso corpo é um fenômeno biológico. Ele foi evoluindo aí milhões de anos aqui na Terra, né? Então, o que é que o Espiritismo explica? Que os espíritos superiores vão conduzindo a formação das espécies no mundo para que em um determinado momento possam surgir os hominídeos, né? E a espécie humana, como é a nossa, né? Para que um dia
espíritos humanos possam encarnar. Né? Os que estão encarnando pela primeira vez lá no planeta primitivo, lá no começo. E aos poucos vão desenvolvendo as faculdades da alma, que a faculdade da alma é que faz ele perceber e ser percebido no mundo espiritual. Esse é o resumo de tudo que nós estamos vivenciando. E como que o corpo, então, Júlio, é como se fosse o nosso corpo mesmo, esse que você está usando aí com barba, é um animal. Sim. Ele é um animal. Você vive no mundo espiritual. O espírito humano, a pátria dele é o mundo espiritual. Aqui a gente vai reencarnando para o nosso próprio aprimoramento. Para depois você ter uma vivência mais da própria no mundo espiritual. Quando a gente vai começar a lidar com essas harmonias, né? A gente vai trabalhar em conexão com outros espíritos nas atividades de organização do universo. Só recapitulando então, Paulo, explica pra gente, as faculdades da alma são 3, né? As principais são razão, vontade e imaginação. Por meio da razão ele vai adquirir conhecimento, vai desenvolver inteligência. Sim. Por meio da vontade ele vai desenvolver a capacidade de escolha, o livre-arbítrio, né? E o senso moral, que é você escolher de acordo com as leis presentes na consciência, né? E a imaginação é a capacidade criativa, é a capacidade de você encontrar soluções novas, de você variar, de você escolher um caminho que nunca antes tinha escolhido. E todas essas 3 se combinam, né? A gente vai desenvolvendo as virtudes, as habilidades, a inteligência, o conhecimento. Isso é o desenvolvimento do espírito. Por quê? Existem, Júlio, 2 sensações que são próprias do espírito. Sensações íntimas que o espírito sente. Diferente das sensações que a gente sente por meio do corpo, que estão relacionadas aos instintos e à sobrevivência. Por meio do corpo, a gente tem dor-prazer, que impulsiona o animal, né? E a gente tem um corpo que é animal, para fazer o que o instinto pede. E também para ter a sobrevivência. E outros impulsos são os emocionais, emoções básicas, são universais, Júlio. Até os animais têm, né? Alegria, sim, tristeza, nojo, surpresa, raiva, medo, né? Todas essas emoções também conduzem o animal para a sobrevivência. O nosso corpo, como eu falei, é um animal. Então, sim, enquanto no corpo, a gente convive com todas essas sensações. O que nós, humanos, precisamos saber diferenciar é as sensações do corpo da sensação do espírito. Sensação do corpo. De um lado, prazer, alegria, que está relacionada a atos externos, a coisas que acontecem no mundo. Né? O prazer é uma resposta do corpo, a você cumprir uma necessidade fisiológica. Agora, o que o espiritismo vai demonstrar é que felicidade não tem origem no corpo, tem origem no espírito. É uma sensação íntima dele. E quando você sente felicidade, Júlio? Quando você está progredindo pelo seu próprio esforço. O progresso pelo seu próprio esforço é a condição natural do espírito. E conforme ele vai fazendo isso, ele vai se sentindo cada vez mais feliz, né? Todo ato do bem corresponde a uma sensação de felicidade. E quando esse ato se torna um hábito, ele vira uma virtude. E essa sensação se torna constante. É isso que a gente poderia dizer quando a gente faz essa diferenciação do sentido físico, a gente está falando de terminação nervosa e cérebro, né? Como que o seu cérebro reage ao que te acontece, ao mundo externo. E quando a gente fala de os sentidos espirituais, então a gente está tratando disso que você trouxe, né, Paulo? A felicidade é um sentimento, um sentido íntimo, né? Aquilo que vem de dentro do espírito. Isso. Então, veja... quando você tem prazer ou alegria, é do corpo. Você pensa que é íntimo seu. Não, é íntimo do organismo. O organismo é um animal, não é você. Eu sinto, entendeu? Através do corpo, né? Então, quando o Kardec vai tratar desse assunto, ele usa a psicologia espiritualista da época dele. E ele vai dizer assim, a sensação tem como causa o corpo. O espírito tem uma percepção disso. Olha que coisa interessante, como a gente vai conseguir entender isso bem legal, Júlio. Quando a gente está... Agora, se alguém te beliscar, você vai sentir dor. Com certeza. Como é que vai acontecer isso? Você vai pressionar o nervo, ele manda um impulso para o cérebro. Pressionar o corpo não dá a dor.
A dor é uma sensação criada pelo cérebro. E esse estímulo precisa de que a sensação, a impressão causada na pele chegue pelo nervo até o corpo. Se você seccionar esse nervo ou inibir ele com uma anestesia, não chega a informação no cérebro e você não percebe a dor. Chegando no cérebro, ele manda para o consciente a sensação da dor. Aí o que o Espiritismo explica? O espírito, estando ligado ao corpo, usando a consciência do cérebro, ele vai ter essa sensação da dor. Tá certo? Sim. Então, veja, se você estiver emancipado, ou se você é desligado do corpo, isso acontece, por exemplo, quando a gente dorme. Você pode se desligar do corpo. E um grau mais profundo de se desligar do corpo é o sonambulismo. Nesse estado de sonambulismo, Júlio, você se desliga do corpo e perde a sensibilidade à dor. Então, o indivíduo no estado sonambúlico, ele não está mais pensando usando o consciente do cérebro. Ele vai pensar usando a consciência dele, da alma dele, do espírito. E o corpo vira só um instrumento para repetir o que ele está falando. Então, ele está desligado do corpo, o sonâmbulo, ele fala lá fora do corpo, o corpo responde. E se você enfiar uma agulha no braço dele, ele não sente. Porque ele não está vivenciando a consciência do corpo. Então, percebe que a dor está no âmbito do corpo. As emoções também são ligadas ao corpo. A sensação própria do espírito é felicidade e também infelicidade. E o que é infelicidade? Olha, se você pegar dor, é do corpo. Tristeza é do corpo, é uma emoção de acordo com algo externo que aconteça. Infelicidade é um estado transitório, Júlio. A felicidade não, você vai adquirindo e conforme você vai evoluindo, ela vai se ampliando até chegar na felicidade plena do espírito puro. A infelicidade é um momento transitório. Quando que ela ocorre? O espírito começa a adquirir as faculdades, Júlio. Ele adquire a inteligência, a capacidade de escolha, a criatividade. Se ele criar uma situação anômala, né, não natural, de ele usar esses recursos do espírito, não para a sua evolução moral, mas para abusar das condições do mundo, eu quero usar minha inteligência para ter mais poder, para poder ter mais emoções, para ter mais prazer e para dominar os outros, para ter mais recursos, para poder ter mais prazer. Você vê que fica girando tudo em torno da vida animal? Sim. O espírito que desenvolve as faculdades, em vez de evoluir, ele ficar apegado a essas coisas todas, a sensação íntima do espírito dele é a sensação de infelicidade ou sofrimento moral íntima. E toda vez que ele fizer um ato equivocado, ele tem uma infelicidade instantânea. Se ele tornar esse ato equivocado um hábito, é o que a gente vai chamar de imperfeição. E a infelicidade se torna constante até que ele abra mão disso, conscientize-se, supere esse hábito descondicionando, né? E aí retorne o caminho do bem e vai retomar o caminho da felicidade e esse momento nunca mais volta. Fica lá para o passado. Vamos pensar então. Nem todo espírito passa por esse caminho. Porque nem todo espírito desenvolve egoísmo, orgulho, apego. Uma Pode parte fazer deles. escolhas boas também ao longo da sua encarnação, né? Errar, todo mundo erra, Júlio, mas nem todo mundo torna aquele erro um hábito. Percebeu a diferença? Todos nós podemos ter lampejos de apego, de egoísmo até, de orgulho, mas sem que isso se torne um hábito. Você se sente um remorso quando faz uma coisa errada. Você se sente mal, você fala, não vou fazer de novo, sabe? Então você faz algumas vezes, mas não deixa aquilo tornar um hábito. Quando torna um hábito, aquela sensação ruim fica constante. Sim. Aí tem uma situação que fica difícil, que é a seguinte, Júlio. O indivíduo tem a sensação, tem o sofrimento moral, não reconhecendo que é de si próprio, que é a realidade, ele cria uma ilusão de que é Deus castigando, que é o que as religiões falam. Deus está me castigando. E aí ele fica revoltado. Aí olha que coisa doida. A única forma dele superar isso é ele desfazendo o hábito que criou. Aí se ele cria um mecanismo que para parar tem que ser Deus parando, ele vai ficar esperando de Deus parar de sofrer e ainda vai culpar Deus pelo sofrimento. E nunca vai acontecer, né? Não vai sair do lugar.
Não tem como, porque a única saída é ele reconhecer. Então, esse estado de revolta, né, ele se torna um estado de revolta com um sofrimento maior. Porque quando ele acha que é Deus que vai tirar, e ele morre e sofre no mundo espiritual, volta para o mundo físico, volta para lá, continua sofrendo, ele começa a achar que vai ser para sempre. Fala, isso aqui eu vou sofrer e nunca vai acabar. Eu vou até aproveitar, Paulo, que a gente entrou nesse tema, porque chegou uma pergunta que eu acredito que tem a ver com isso, e até comentando aqui com todo mundo que está nos acompanhando, todo esse conteúdo muito mais aprofundado, claro, aqui a gente vem trazendo algumas reflexões sobre o tema, estão nos livros disponíveis lá no mundomaior.com.br, o site da Mundo Maior, que é o mais recente livro, Nem Céu Nem Inferno, o livro do Paulo com o Lucas Sampaio, que trata das leis da alma segundo o Espiritismo. Tem o livro Autonomia também, que está disponível lá, também traz assuntos muito importantes, assim como Revolução Espírita e o Mesmer. Então, você quer adquirir essas obras, estudar mais a fundo, riscar. Eu gosto de riscar, né? Eu pego o livro, grifo, eu anoto, eu vou pesquisar em outros materiais. Então, você pode comprar lá no mundomaior.com.br. Uma dúvida que chegou pelo nosso WhatsApp, Paulo, é do Ulisses Gomes. Ele é lá de Teresina, Piauí, e ele mandou a seguinte pergunta: Paulo, a pessoa que tirou a vida de outra numa existência ou a prejudicou seriamente, é constrangida a renascer com ela na existência seguinte? Acho que dá pra gente fazer esse paralelo de você ter uma atitude ruim e permanecer nela, entrar nessa ilusão, né, Paulo? Veja, uma série de coisas mudam, né, quando você vai tratar da teoria moral espírita, né, que difere do que as religiões falam, né? Uma delas, a responsabilidade moral é proporcional ao entendimento. Então, esse matar uma outra pessoa ou prejudicar, é necessário que ele esteja consciente do que está fazendo, para que ele tenha responsabilidade moral. E mesmo que ele esteja consciente, né, existem graus diferentes que vão atenuar ou vão ampliar a responsabilidade. Isso é o que os espíritos vão explicar e está presente principalmente no capítulo 8 do Céu e Inferno. Perfeito. Então vão ter as situações atenuantes e agravantes. Veja só, toda vez que você criou uma imperfeição, a sua resposta diante dos atos, como aquilo é um hábito, vai estar de acordo com aquele hábito. E o que é o importante nessa questão é você superar a imperfeição. Se você pensar que quando alguém faz alguma coisa errada, ele é constrangido a encontrar o outro, ou que outro faça aquilo para ele, é a ideia de castigo, que é a ideia de condicionamento, Júlio, que Sim. é constranger. Então, Kardec vai ser muito claro que o arrependimento do espírito, que vai fazer ele superar a imperfeição, não é por constrangimento, não é por medo, mas por conscientização. Então, o mecanismo da superação da imperfeição não vai se dar em número determinado de tempo nem de encarnações. Ele vai ocorrer quando o espírito se conscientizou. Então, presta atenção, Júlio. Ele pega e agride uma pessoa porque não fez o que ele queria. Se ele continuar com essa imperfeição, ele sofre no mundo espiritual, ele reencarna. Se alguém fizer aquela circunstância de novo, ele vai agir mal de novo, porque ele não superou o hábito, ele não se conscientizou. Exato. Então ele pode vir 100 vidas, e nas 100 ele vai agir mal. Agora, quando ele se conscientiza e pensa assim, puxa, todo esse sofrimento que eu estou tendo, a responsabilidade é minha, eu tenho que superar esse hábito equivocado. E aí ele vai escolher a circunstância. Então, a relação não é exata com a pessoa que fez o mal. Pode até ocorrer ocasionalmente, mas é com ele mesmo, é ele superar aquela imperfeição. Ele vai fazer o bem a partir dessa circunstância, né? O que o Kardec vai chamar de reparação. Agora, circunstancialmente, você pode até, se o outro espírito que você prejudicou assim também o desejar, você pode até viver circunstâncias com relação a ele. Mas a reparação, segundo Kardec e os espíritos, é o retorno ao bem, é agir no bem. Entendeu? Independente de a quem seja. Tá certo? É claro que os espíritos, se eles se arrependem, né, e está muito próximo
dos fatos que ele gerou, né? E os espíritos ainda estão presentes, acompanhando com ele, muitas vezes ele quer retribuir para aquele próprio. E se aquele espírito aceitar, para ele vai ser uma gratidão muito grande, né? Mas isso é tudo muito circunstancial. Porque você pode até fazer mal para um espírito que é mais evoluído e não está apegado, nem está preocupado com isso, ele te perdoa. Né? E aí, se você pedir para ele, eu queria nascer com você, ele fala, não, nasce com outro que você vai ajudar, né? Não tem essa necessidade. Sim. Então, é muito interessante que não tem um espírito igual ao outro. Cada circunstância é diferente. O que é fixo são as leis. A infelicidade dura enquanto o espírito tem a imperfeição. E a superação da imperfeição, Kardec é muito claro. Ele fala, é por um ato livre da vontade. Olha só essa expressão, Júlio. Perfeito, né? Muito legal. Ato livre da vontade. A vontade é a faculdade da alma. Livre é com a total liberdade, né? E é um ato. Ele tem que pensar assim, eu quero superar a imperfeição. E aí Kardec fala, só com essa determinação, a felicidade já cai, a infelicidade já diminui consideravelmente. Porque aí ele já tem a perspectiva de que vai mudar. Júlio, a nossa relação com o processo evolutivo é totalmente autônomo. Não tem ninguém te vigiando, não tem Deus te castigando, é a sua relação, né, com as sensações íntimas. E aí os espíritos explicam, nem todo espírito precisa passar pela infelicidade, mas todo que passar pela infelicidade vai superá-la pelo seu próprio esforço. E o destino feliz é igual para 100% dos espíritos. Não tem nenhum que... Você só vai ter que escolher a trajetória e, às vezes, o tempo que você demora para chegar lá. Mas o destino é o mesmo para todos. É a felicidade. Paulo, a gente tem, claro, alguns minutos aqui ainda do programa, mas chegaram muitas perguntas. Vamos ver se a gente consegue trazer todas elas, que são perguntas muito boas. Aqui pelo nosso Facebook, a Adriana Rodrigues. Boa tarde, Paulo e Júlio. O perispírito apresenta órgãos e sistemas análogos ao do corpo físico? Fiquei com essa impressão no livro Os Mensageiros, de André Luiz. E aí, Paulo, o perispírito tem órgãos também? Olha, o perispírito não tem órgãos funcionais, é o que os espíritos explicam. Por que isso? Os nossos órgãos, eles são mecanismos criados para que o corpo, né, possa levar as sensações ao espírito. Isso acontece no animal e no ser humano. Então, como a gente está no mundo com ambientes, tem objetos sólidos, tem água, tem ar, tem luz. Então, a fisiologia, né, que foi criada para os animais, né, ela tem órgãos de percepção apropriados, sentidos apropriados a cada uma dessas impressões externas. Então, a gente tem os nervos, né, que vão perceber o toque, a pressão, né? Nós temos os ouvidos, que vão perceber ondas do ar. Não são ondas eletromagnéticas, são ondas físicas, de vibração, sim, do ar. Os nossos olhos vão perceber as ondas eletromagnéticas da faixa visível da luz. Então, você vê que é toda uma estrutura, e essas informações vão todas para o cérebro. E o sistema nervoso, o nosso cérebro, vão gerar uma consciência, uma percepção, que é transmitida ao espírito. O espírito, Júlio, ele é como se fosse uma atmosfera em torno dele mesmo, que pode ter a forma humana, é mais densa e dá a sensação de um corpo físico para o espírito no seu início, sim, o espírito mais apegado, mas conforme ele evolui intelecto-moralmente, essa atmosfera que constitui o perispírito pode se alargar. O estado de vibração, a frequência dele, vai se tornando cada vez mais alta, mais tênue. Ele então começa a perceber, não por meio de órgãos, ele não precisa enxergar pelo olho e tal. Ele percebe pela sua atmosfera fluídica inteira, pelo seu perispírito como um todo. E olha que coisa interessante. O espírito menos evoluído, Júlio, está no mundo espiritual e acha que olha pelos olhos. É um condicionamento que ele tem. Ele acha que precisa do pé para andar. Aí ele vai ficar dando passos. Ele olha para alguém e ele pensa, essa pessoa precisa abrir a boca e falar para eu entender. Então, tudo isso não é a realidade, é o condicionamento dele. Conforme o espírito vai evoluindo e vai desenvolvendo as suas faculdades, as capacidades do perispírito vão se ampliando.
né? A nossa verdadeira pátria. E aí você começa a se conectar com vários espíritos ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo disso, Júlio, grotesco, né? Mas é assim, você pode estar com o seu computador e com várias pessoas ao mesmo tempo. Você pode estar com o celular aqui do lado, claro. Você pode estar olhando um site aqui do lado, você pode estar olhando o seu celular. Na verdade, o nosso cérebro vai percebendo uma coisa de cada vez, mas é só para a gente entender. O espírito, ele tem essa atmosfera, ele se conecta com outros espíritos. Quanto mais evoluído, pode alcançar distâncias maiores. E não é de fora para dentro que chega a informação. É ele que percebe o que está no seu campo e no que ele se conecta. Que capta isso, né? Por ondas semelhantes às ondas eletromagnéticas. Então, se ele expandir a sua atmosfera, né, tem espírito que a atmosfera de percepção dele envolve o planeta inteiro. Ele pode se conectar com qualquer um que está no planeta, alguns ao mesmo tempo. Ele pode dar comunicação por mais de um médium ao mesmo tempo. Se ligando mentalmente é mais do que um médium. Então, essa pergunta que ela está fazendo, perceba que a estrutura do perispírito é muito diferente da estrutura do corpo físico. O corpo físico é um animal, um instrumento criado para que a gente possa, né, ter contato com os outros espíritos, outros indivíduos que estão em faixas diferentes de vibração. Sim. Para a experiência no mundo. A gente vai reencarnando para desenvolver as faculdades e ser mais capaz no mundo espiritual. Depois, a vida no mundo espiritual vai se tornando a principal. E olha quanta coisa a gente tem para aprender, né? Nós somos espíritos ainda no começo da evolução, Júlio. Né? Conforme a gente vai se desenvolvendo, essa capacidade de se ligar a muitos espíritos ao mesmo tempo é que vai permitir essas grandes missões, essas ações que precisam de muita gente trabalhando junto, né? Num planeta mais evoluído, Júlio, a cultura daquele planeta compreende isso. Uhum. Então, as crianças, os jovens, os adultos, a estrutura da sociedade é de integração com os desencarnados. Não tem essa... Nós somos muito primitivos ainda quanto a isso. Lá já é algo comum, né? Corriqueiro. Corriqueiro, a tal ponto que conforme vão passando os séculos de desenvolvimento depois da regeneração, os próprios encarnados vão ampliando a capacidade de se comunicar mentalmente com os outros. Sim. Chega num nível evolutivo do planeta que isso se torna algo comum. Esse sexto sentido, a capacidade... Porque como nós temos perispírito, a gente também tem essas capacidades. E com a evolução do planeta, nós vamos tornar essas capacidades também próprias do encarnado. De tal forma que a gente vai vivendo cada vez mais integrado com a natureza e cada vez menos precisando de tecnologia, né? Porque é como se a gente pudesse dizer, é a tecnologia da alma, né? Sim, não a tecnologia essa é da a mais matéria. difícil de desenvolver, mas é o caminho que a gente tem, né? Aqui tem outras perguntas chegando, Paulo. O Castanha Ralph, que é André, é o nome dele, que mandou aqui no nosso Facebook. Ele pediu aqui, Paulo, por favor, comenta sobre os supostos aparelhos mediúnicos utilizados pela equipe espiritual. O que seria isso? Olha, veja só. Num determinado grau evolutivo, mais próximo da Terra, né, você pode criar ambientes e instrumento no mundo espiritual para facilitar a percepção dos espíritos. Mas são espíritos que não desenvolveram essa capacidade. Né? Da mesma forma que aqui a gente pode criar uma luneta, no mundo espiritual mais denso, né, mais primitivo, você pode criar certos instrumentos para ajudar os espíritos a terem percepções. Na verdade, seria muito mais simples, porque o espírito mais evoluído, né, ele consegue induzir um mais simples a ampliar o seu entendimento ou percepção. Então, na verdade, o mundo espiritual é um processo evolutivo. A maioria dos espíritos, Júlio, que estão aqui no mundo e têm um cotidiano, se eles saírem muito do seu cotidiano, lá no mundo espiritual, eles vão se perder. Veja a pandemia, né? Sim. A mudança de hábito não deixou muita gente inspirada sem saber o que fazer. Perdida, então, se você chegar no mundo espiritual e ficar sem nenhum hábito, você fica perdido. Então, nós estamos num mundo muito ainda primitivo, do ponto de vista da evolução espiritual. Então, a massa das pessoas, a maioria delas, quando chegam no mundo espiritual, grande parte delas vai viver muito próximo de como vivia no mundo, sem ainda ter uma noção clara. Com o tempo, cada um vai se esforçando para entender a espiritualidade. Então, um espírito desencarna, ele pode continuar até junto de outros espíritos,
com o hábito de morar numa casa, de dormir, de ir para o trabalho, para estudar, andar. Porque não adianta você chegar para esse espírito e falar assim, você é espírito, você tem potenciais. Ele não é falando que ele muda, sabe? Sim. É justamente o processo evolutivo que vai fazer ele desenvolver essas habilidades. Tá certo? Boa. Pensa um pintor famoso. Pega um de nós e fala, pega o pincel aqui, faz o que eu estou fazendo. Só pintar aqui, misturar as cores. Aqui, ó. Tá, mão, só você tem mão, você tem pincel, tinta e faz aí. Sabe, não consigo. Não é tão fácil assim, né? Isso. No mundo espiritual é a mesma coisa. Por mais que você chegue para o espírito e fala, olha, você está com perispírito. Ele pode se tornar menos denso, você percebe? Ele tem que aprender isso, desenvolver essa habilidade. O bonito disso tudo é que ele vai desenvolver. E ele vai ficar feliz por isso, porque é uma conquista dele. Sim. E ele vai fazer um bom uso disso sem ninguém impor. Então, Deus construiu o universo de tal forma que todos os espíritos que vão se tornando bons espíritos, eles atuam nisso felizes e sem ninguém mandar. A autonomia é a lei da espiritualidade, né? É por isso que nenhum espírito fere o livre-arbítrio de outro. Constrange ele a evoluir, constrange ele. Porque fala, não, ele tem que conquistar porque vai ser um valor dele que ele vai usar, vai ser feliz por isso, vai ser grato e vai usar sem constrangimento. Ninguém precisa, Deus não precisa impor nenhum espírito fazer alguma coisa. Todos cada um no seu tempo, né? Grande gratidão. Claro, Júlio, coisa que você aprende, você quer fazer, você quer usar. Exato. Você aprender a pintar, você vai querer fazer belos quadros. Você aprende a cozinhar, você quer fazer uma comida boa, assim por diante, né? Você aprende a tocar um instrumento, você quer que os outros ouçam. Isso é natural, faz parte. Isso é que é ser feliz, ser útil a partir daquilo que você aprendeu e desenvolveu. Muito bom, Paulo. Mais uma pergunta respondida, então. A outra que chegou aqui é do Rodrigo Santos. E acho que ele mandou naquele momento que a gente estava falando do sonambulismo, né? Quanto você fica em contato com o mundo espiritual. E ele perguntou o seguinte: Paulo, você já experimentou um estado sonambúlico consciente ou inconsciente? Já presenciou isso em alguma pessoa de suas relações, ou um grupo de estudo, de trabalho, de pesquisa, ou você está compartilhando um aprendizado acadêmico? Não, eu tenho as duas coisas. Eu tenho a pesquisa acadêmica, você vai ver isso no livro Mesmer, e vai ver a evolução desse entendimento nos outros livros. Eu falo disso também no Revolução, falo na Autonomia. Em paralelo a isso, é claro que eu tenho linhas de pesquisas práticas há décadas, em todas as áreas, na área da cura, na área da mediunidade, na área do sonambulismo. Então, Júlio, eu poderia dizer que eu vi o catálogo todo de fenômenos, né? Já passou por todo o menu de fenômenos. Já vi todos. Inclusive, já vivenciei, né, o desdobramento lúcido, já produzi, já vivenciei, já vi o sonambulismo, já vi a mediunidade em estado de transe, já vi materialização, já vi todo o catálogo de fenômenos, né? E muitos deles, só você presenciando é que eles se tornam simples. Você vê toda a descrição de Kardec do sonambulismo, do êxtase, disso, daquilo, parece alguma coisa complexa. Se você vê na prática, é simples, né? Então, o estado sonambúlico, por exemplo, quando você induz o estado sonambúlico, ele vai se aperfeiçoando. A pessoa de olho fechado, ela enxerga. E ela vai ganhando graus de liberdade. Você percebe que com o sonambulismo na primeira fase é quase que a pessoa falando. Conforme vai se aprofundando, chega num ponto que a alma fala da personalidade em terceira pessoa. Ela está sofrendo. Uhum. Ela já se considera o espírito e fala da personalidade em terceira pessoa. Isso a gente pode ver na prática e a grande beleza do espiritismo. Porque como o espiritismo e o magnetismo animal estão tratando de fenômenos, eles podem ser reproduzidos hoje. Infelizmente, né, pouca gente se dedica a essas pesquisas, né? Hoje tem até um certo medo, né, de lidar com a mediunidade mais complexa, de lidar com os estados sonambúlicos. Aquilo que você não conhece dá medo, né? E quando você tem medo, você se afasta. Certamente a humanidade vai ter que recuperar tudo isso, porque o sonambulismo, Júlio, provocado, é um instrumento para estudo da psicologia fantástico, né? Só você compreender que existe a consciência da personalidade
e a consciência da individualidade que é do espírito, que você pode provocar a libertação disso pelo meio do sonambulismo, é fantástico para você recuperar a psicologia espiritualista. Vale dizer que antes de Kardec, lembra aquela nossa conversa sobre os espiritualistas racionais, Júlio? Sim. E lembra que tinha as ciências filosóficas e a psicologia? Dentro dos livros da psicologia dos anos 30, dos anos 40, dos anos 50, você já tinha o fenômeno do sono, o fenômeno do sonambulismo, né? A consciência desperta, a lucidez sonambúlica, tudo isso fazia parte, não só do magnetismo, como dos estudos da psicologia. Ou seja, antes de Kardec, né? Antes de Kardec. Quando o mundo abandonou todo esse estudo do espírito do século XIX, é como se entrássemos na Idade Média do entendimento do espírito. Não só o espiritismo precisa ser recuperado, mas também a compreensão do magnetismo, do sonambulismo e da psicologia espiritualista do século XIX. São absolutamente apropriados para a gente entender a humanidade, a nós mesmos e que caminhos que vamos construir para o futuro. Muito bom, Paulo. A gente está chegando já ao final do programa, faltam 3 minutos, mas eu vou trazer mais uma pergunta que eu acredito que dá para responder ela rapidinho aqui. É do Elton Carvalho e ele diz o seguinte: Paulo, as formas, digamos assim, criadas pelos espíritos a partir de sua vontade, consciente ou inconsciente na espiritualidade, podem persistir mesmo após cessada a causa, que é a vontade do espírito? Tais formas são compartilhadas com os outros espíritos? Ele está falando, o Elton, sobre uma característica do mundo espiritual, que quando você pensa muito numa coisa, Júlio, se eu for falar para você agora, a forma de uma bola vermelha, já apareceu na tua mente, né? Já apareceu aqui. Se você está no mundo espiritual, não só aparece, como quem estiver ligado mentalmente com você, vê a bola que você pensou. Só que lá tem uma atmosfera, tem um ambiente no mundo espiritual, né? E quanto mais o espírito se concentra numa forma, ela começa a surgir para todos os outros, naquela faixa de vibração que ele está vivendo. De tal forma que ela pode ficar constante para ele. Mas é como se fosse um cenário, entendeu, Júnior? Se você fizer aparecer uma fogueira, ela vai ter aparência de fogueira, mas não vai queimar. Entendeu? É só um cenário, é só uma imagem. Uma representação, né? Isso. Muitos espíritos compartilham essa representação. Eu vou contar um detalhe interessante, Júlio. Uma vez eu perguntei para um espírito que auxiliava vários espíritos no processo evolutivo, no ambiente que eles compartilhavam. E aí eu perguntei para ele assim: você vê, e os espíritos que trabalham com você, veem esse ambiente? Eles falaram assim: olha, a gente cria, sim, certos ambientes. Tem um ambiente, tem uma região de fora e tal. Agora eu falei: todos os espíritos que estão ali estão vendo a mesma coisa? Ele falou: não. Muitos dos espíritos veem o que é mais familiar para ele. Olha que então, enquanto a gente está vendo aqui um lugar simples, ele pode estar vendo a casa dele, a casa da avó, um lugar que ele gostava muito de ir. Então, os ambientes, muitas vezes, eles são recriados pela própria visão do espírito, criando situações familiares para ele, né? Boa. Então, agora, muitos espíritos criam ambientes que compartilham. Isso nas várias faixas evolutivas. Tanto que vai ter espíritos mais densos, sofredores, Júlio, que podem criar ambientes que têm aparência ruim, sabe? Sim. De lugares de sofrimento. Só que um bom espírito que vai lá percebe que aquilo é tudo um cenário, não causa impressão nenhuma. Ele é que cria a fantasia de que está sentindo frio, fome, umidade do ambiente, opressão do ambiente. Tudo é sensação íntima. E ele pensa que é exterior pelo hábito. Tudo é para a gente aprender, Júlio. Perfeito, Paulo. Conseguimos, então, respondemos aqui muitas das perguntas. Quero te agradecer. Obrigado por ter compartilhado tanto com a gente no dia de hoje. Eu que agradeço, Júlio. É muito gostoso a gente aprender a doutrina espírita assim, né? As dúvidas despertam entendimentos muito mais amplos, né? O diálogo é o fundamento do estudo e do aprendizado. Com certeza. Fica aqui também o nosso agradecimento a toda a equipe que está por trás aqui desses mecanismos tecnológicos, lá na técnica o Valdeci Lourenço, a Fernanda Lima, na telefonia Margarete Parpinelli, na produção Regina Prata. Semana que vem tem mais Livre Pensamento para você. Já prepara a sua dúvida, anota aí e traz para a gente. Semana que vem tem mais. Grande abraço
e até lá. Você acompanhou o programa Livre Pensamento.